De acordo com a Lei 5.966 de 1973, o que compete ao Cometro? A. Fixar critérios arbitrários e inconsistentes para a aplicação das penalidades em caso de infração às leis de metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade de produtos industriais. B. Fixar procedimentos complexos e burocráticos que dificultam a aplicação efetiva das penalidades por violações das normas de metrologia e certificação de qualidade. C. Fixar critérios de penalidade que favoreçam grandes corporações, permitindo que elas ignorem deliberadamente as leis de metrologia e certificação da qualidade. D. Fixar procedimentos de aplicação de penalidades tão rígidos que impossibilitem a fiscalização eficaz das empresas em conformidade com as leis de metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade. E. Fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes. Resposta: I. Fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes. Lei 5.966 de 1973, artigo 3º. Compete ao Cometro: F. Fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, à normalização industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos dela decorrentes. 2. De acordo com a Lei 5.966 de 1973, o que compete ao Cometro? A. Coordenar de forma desorganizada e ineficaz a participação nacional em atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade, resultando em falta de representação e influência. B. Coordenar exclusivamente a participação de grandes empresas nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade, negligenciando as necessidades das pequenas e médias empresas. C. Coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade. D. Coordenar a participação nacional em atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade sem considerar as normas e regulamentos estabelecidos pelas organizações internacionais relevantes. E. Coordenar a participação nacional de forma passiva e desinteressada nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade, resultando em falta de progresso e desenvolvimento no âmbito internacional. Resposta: C. Coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade. Lei 5.966 de 1973, artigo 3º. Compete ao Cometro: G. Coordenar a participação nacional nas atividades internacionais de metrologia, normalização e certificação de qualidade. 3. Segundo a Lei 9.933 de 1999, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para, exceto, a. Elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo Cometro. B. Elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle de qualidade legal, abrangendo instrumentos de medição. C. Exercer, com exclusividade, o poder de polícia administrativa na área de metrologia legal. D. Executar, coordenar e supervisionar as atividades de metrologia legal e de avaliação da conformidade compulsória por ele regulamentadas ou exercidas por competência que lhe seja delegada. E. Atuar como órgão acreditador oficial de organismos de avaliação da conformidade. Resposta: B. Elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle de qualidade legal, abrangendo instrumentos de medição. Lei 9.933 de 1999, artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei nº 5.966, de 1973,
é competente para elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição. 4. Segundo a Lei 9.933 de 1999, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para exercer poder de polícia administrativa, expedindo regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços, desde que não constituam objeto da competência de outros órgãos ou entidades da administração pública federal. Abrangendo os seguintes aspectos, exceto a. Segurança. b. Proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal. c. Proteção do meio ambiente. d. Prevenção de práticas enganosas de comércio. e. Promoção da prosperidade econômica e do desenvolvimento sustentável. Resposta. e. Promoção da prosperidade econômica e do desenvolvimento sustentável. No inciso 4º do artigo 3º da Lei 9.933 de 1999 não consta essa opção. 5. Segundo a Lei 9.933 de 1999, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para, exceto, a. Registrar objetos sujeitos à aprovação da conformidade compulsória, no âmbito de sua competência. b. Planejar e executar atividades de pesquisa, ensino e desenvolvimento científico e tecnológico em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. c. Prestar serviços de transferência tecnológica e de cooperação técnica voltados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em metrologia, avaliação da conformidade e áreas afins. d. Prestar serviços visando ao fortalecimento técnico e à promoção da inovação nas empresas nacionais. e. Produzir e alienar materiais de referência, padrões metrológicos e outros produtos relacionados. Resposta. A. Registrar objetos sujeitos à aprovação da conformidade compulsória, no âmbito de sua competência. Lei 9.933 de 1999, artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para registrar objetos sujeitos à avaliação da conformidade compulsória, no âmbito de sua competência. 6. Segundo a Lei 9.933 de 1999, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para, exceto, a. Realizar contribuições a entidades estrangeiras congêneres, cujos interesses estejam amparados em acordos firmados entre si ou entre os respectivos países, como uma única ação. b. Designar entidades públicas ou privadas para execução de atividades de caráter técnico nas áreas de metrologia legal e de avaliação da conformidade, no âmbito de sua competência regulamentadora. c. Atuar como órgão oficial de monitoramento da conformidade aos princípios das boas práticas de laboratório. d. Conceder bolsas de pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de tecnologia, de produto ou de processo, de caráter contínuo, diretamente ou por intermédio de parceria com instituições públicas ou privadas. e. Estabelecer parcerias com entidades de ensino exclusivamente públicas para formação e especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive para programas de residência técnica. Resposta. é. Estabelecer parcerias com entidades de ensino exclusivamente públicas para formação e especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive para programas de residência técnica. Lei 9.933 de 1999, artigo 3º. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para
Estabelecer parcerias com entidades de ensino para formação e especialização profissional nas áreas de sua atuação, inclusive para programas de residência técnica. 7. Segundo a Lei 9.933 de 1999, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO, autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado pela Lei 5.966, de 1973, é competente para, exceto, a. Anuir no processo de importação de produtos por ele regulamentados que estejam sujeitos a regime de licenciamento não automático ou a outras medidas de controle administrativo prévio ao despacho para consumo. B. Representar o país em fóruns regionais, nacionais e internacionais sobre avaliação da conformidade. C. Estabelecer barreiras comerciais desproporcionais e injustificadas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros no mercado nacional, prejudicando o livre comércio e a concorrência saudável. D. Para o exercício da competência prevista no inciso 5º do caput, o INMETRO poderá celebrar, com entidades congêneres dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, convênios, termos de cooperação, termos de parceria e outros instrumentos contratuais previstos em lei. As bolsas de que trata o inciso 15 do caput poderão ser concedidas para estrangeiros que preencham os requisitos legais para permanência no país. Resposta. C. Estabelecer barreiras comerciais desproporcionais e injustificadas para dificultar a entrada de produtos estrangeiros no mercado nacional, prejudicando o livre comércio e a concorrência saudável. No artigo 3º da Lei 9.933 de 1999 não consta essa opção. 8. Segundo a Portaria 2 de 2017, o INMETRO não tem a seguinte estrutura organizacional: a. Órgãos de assistência direta e imediata ao presidente. B. Órgãos seccionais. C. Órgãos específicos singulares. D. Órgãos centralizados. E. Órgãos descentralizados. Resposta. D. Órgãos centralizados. No segundo artigo da Portaria 2 de 2017 não tem essa estrutura organizacional. 9. Segundo a Portaria 2 de 2017, o INMETRO é administrado por a. Seu presidente e por seus auxiliares. B. Seu presidente e por seus diretores. C. Seu presidente e por seus gerentes. D. Seu presidente e por seus supervisores. E. Seu presidente e por seus encarregados. Resposta. B. Seu presidente e por seus diretores. Portaria 2 de 2017, artigo 3º. O INMETRO é administrado por seu presidente e por seus diretores. 10. Segundo o artigo 4º da Portaria 2 de 2017, marque a alternativa correta. A. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos na forma da legislação em vigor. B. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções auxiliares serão providos na forma da legislação em vigor. C. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções administrativas serão providos na forma da legislação em vigor. D. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções remuneradas serão providos na forma da legislação em vigor. E. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções de promoção serão providos na forma da legislação em vigor. Resposta. A. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos na forma da legislação em vigor. Portaria 2 de 2017, artigo 4º. O cargo de presidente do INMETRO e os demais cargos em comissão e funções gratificadas serão providos na forma da legislação em vigor. 11. Marque a alternativa em que o Código de Ética não versa sobre orientações, recomendações e aplicação de penalidades aos servidores e agentes públicos do INMETRO. A. No exercício do cargo ou função. B. Não sendo servidor do órgão. C. Fora dele. D. No trato com as pessoas. E. Com o patrimônio público. Resposta. B. Não sendo servidor do órgão. Portaria 535 de 2012, artigo 3º. Este Código versa sobre orientações, recomendações e aplicação de penalidades aos servidores e agentes públicos do INMETRO, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, no trato com as pessoas e com o patrimônio público. 12.
Segundo o artigo 4º do Código de Ética. O Inmetro estrutura sua cultura e clima organizacionais pautados na a. Dignidade. b. Respeito. c. Sinceridade. d. Lealdade. e. Zelo. Resposta. b. Não sendo servidor do órgão. Portaria 535 de 2012, artigo 4º. O Inmetro estrutura sua cultura e clima organizacionais pautados na dignidade, respeito, lealdade e zelo, de forma a estimular o crescimento pessoal de seus servidores, favorecendo a consciência crítica e a consolidação de uma cultura ética. 13. Segundo a Resolução 11 de 1988, adotam-se no Brasil, obrigatória e exclusivamente as unidades de medida baseadas no aprovadas nas Conferências Gerais de Pesos e Medidas, CGPM. A. Sistema Internacional de Unidades, SI. B. Sistema Interamericano de Unidades, SI. C. Sistema Interregional de Unidades, SI. D. Sistema Interministerial de Unidades, SI. E. Sistema Intermunicipal de Unidades, SI. Resposta. A. Sistema Internacional de Unidades, SI. Resolução 11 de 1988, Regulamentação Metrológica, Capítulo 1, das Unidades de Medida, 1. Adotam-se no Brasil, obrigatória e exclusivamente as unidades de medida baseadas no Sistema Internacional de Unidades, SI, aprovadas nas Conferências Gerais de Pesos e Medidas, CGPM. 14. Serão usadas, para medir as grandezas indicadas, as unidades de base. Marque a alternativa que está incorreta. A. Para comprimento, 1 metro, símbolo M. B. Para massa, o quilograma, símbolo kg. C. Para o tempo, o segundo, símbolo S. D. Para a corrente elétrica, o ampere, símbolo AM. E. Para a temperatura termodinâmica, o Kelvin, símbolo K. Resposta. D. Para a corrente elétrica, o ampere, símbolo E. Resolução 11 de 1988, Regulamentação Metrológica, Capítulo 1, das Unidades de Medida, 2. Serão usadas, para medir as grandezas indicadas, as seguintes unidades de base, para a corrente elétrica, o ampere, símbolo A, 15. Marque a alternativa que está incorreta segundo a Resolução 11 de 1988. A. Será usada a unidade de base para a quantidade de matéria, 1 mol, símbolo mol. B. Será usada a unidade de base para intensidade luminosa, a candela, símbolo CD. C. Para as demais grandezas serão obrigatórias unidades derivadas e suplementares do SI, ou aquelas aceitas pela CGPM. D. Para as demais grandezas serão obrigatórias os múltiplos e submúltiplos das referidas unidades, formados com prefixos SI. E. Serão utilizadas as unidades constantes do quadro geral de unidades de massa. Resposta. Serão utilizadas as unidades constantes do quadro geral de unidades de massa, Resolução 11 de 1988, Regulamentação Metrológica, Capítulo 1, das Unidades de Medida. 3.1 Serão utilizadas as unidades constantes do quadro geral de unidades de medida. 16 Dentre os princípios da governança pública. Capacidade de minimizar incertezas, garantindo um grau de segurança e credibilidade ao cidadão. Assinale a alternativa correta que preencha corretamente a lacuna. A. Confiabilidade. B. Capacidade de resposta. C. Integridade. D. Prestação de contas e responsabilidade, accountability. E. Transparência. Resposta. A. Confiabilidade. A confiabilidade é um princípio fundamental da governança pública, pois é através dela que o cidadão pode confiar nas ações do governo. Ela é alcançada através da transparência, integridade e responsabilidade na gestão pública. 17. Em gestão de instituições. Sob um enfoque pós-burocrático, surgem variadas mudanças acerca de cidadania. Sobre esse tema, marque a alternativa que indica o significado de accountability na gestão pública. A. Responsabilização dos cidadãos perante o governo. B. Prestação de contas dos governantes perante os cidadãos e instituições, garantindo transparência, responsabilidade e integridade na administração pública. C.
Responsabilidade exclusiva dos governantes perante os poderes legislativo e judiciário. D. Controle absoluto do governo sobre as ações e decisões dos cidadãos. E. Ausência de prestação de contas e transparência na administração pública. Resposta: B. Prestação de contas dos governantes perante os cidadãos e instituições. Garantindo transparência, responsabilidade e integridade na administração pública. O termo accountability na gestão pública refere-se à obrigação que os governantes e as instituições públicas têm de prestar contas de suas ações, decisões e uso dos recursos aos cidadãos e às instituições. Isso envolve não apenas relatar o que foi feito, mas também ser responsável por suas ações, garantindo transparência, integridade e responsabilidade na administração pública. 18. A governança pública, assim como a corporativa, baseia-se em princípios fundamentais que orientam a gestão e a tomada de decisão. Considerando os princípios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, transparência, equidade, prestação de contas, accountability e responsabilidade corporativa, assinale a alternativa que indica como estes princípios podem ser aplicados na governança de organizações públicas para melhorar a sua gestão e eficácia. A. Os princípios de governança corporativa não se aplicam a organizações públicas, pois estas não têm a necessidade de prestar contas nem de ser transparentes com a sociedade. B. Transparência nas organizações públicas significa apenas a divulgação de relatórios financeiros, sem necessidade de considerar outros aspectos da gestão. C. Equidade na governança pública implica tratar todos os cidadãos de maneira igualitária, garantindo que os direitos e necessidades sejam atendidos de forma justa e isonômica. D. A responsabilidade corporativa em organizações públicas limita-se à gestão financeira, sem considerar os impactos sociais, ambientais ou a sustentabilidade a longo prazo. E. Accountability é relevante apenas para os stakeholders internos das organizações públicas, não envolvendo a sociedade como um todo. Resposta: C. Equidade na governança pública implica tratar todos os cidadãos de maneira igualitária, garantindo que os direitos e necessidades sejam atendidos de forma justa e isonômica. A importância da equidade na governança pública, que é o princípio de tratar todos os cidadãos de forma justa e igualitária, garantindo que seus direitos sejam respeitados e suas necessidades atendidas de maneira imparcial. Isso significa que a governança pública deve buscar promover a igualdade de oportunidades e o acesso aos serviços e recursos públicos para todos os cidadãos, independentemente de sua origem, raça, gênero ou condição socioeconômica. 19. Com relação aos principais benefícios da transparência na administração pública, podemos citar: a. O aumento da corrupção e da opacidade. B. A redução da accountability e da participação cidadã. C. A melhoria da confiança dos cidadãos e da prestação de contas dos governantes. D. O aumento da centralização do poder. E. A diminuição do acesso à informação pública. Resposta: C. A melhoria da confiança dos cidadãos e da prestação de contas dos governantes. A transparência na administração pública contribui para aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, pois permite que eles tenham acesso às informações sobre as atividades do governo, seus gastos e decisões. 20. Na prestação de contas, o princípio inserido para sua elaboração e divulgação, abrangendo todos os temas materiais, positivos e negativos, de maneira equilibrada e isenta de erros significativos, visando evitar equívocos ou vieses no processo decisório dos usuários das informações, denomina-se: a. Conectividade da informação. B. Materialidade e concisão. C. Transparência e clareza. D. Coerência e comparabilidade. E. Confiabilidade e completude. Resposta: I. Confiabilidade e completude. A prestação de contas eficaz requer que as informações fornecidas sejam confiáveis, ou seja, precisas e livres de erros significativos, e completas, abrangendo todos os temas materiais, tanto positivos quanto negativos. O princípio da confiabilidade garante que as informações sejam precisas e livres de erros, enquanto o princípio da completude assegura que todos os aspectos relevantes sejam abordados, sem omissões importantes que possam distorcer a compreensão da situação financeira e operacional da organização.